Amém? Amém. Diga glória a Deus. Quem está bem aí, igreja? Olha para o pastor aqui, ó. Não senta agora não, olha para o pastor aqui. Olha para o pastor. Eu acho que você aprendeu com alguém um dia que a pessoa é liberta quando o demônio sai, não é isso? Quem aprendeu dessa forma aí? Não, você não é liberto quando o demônio sai. Você é liberto quando o Espírito de Deus entra na sua vida. Quando o demônio sai, você fica vazio. Você entende o que o pastor está pregando? Agora, quando o Espírito de Deus entra, aí você é liberto. Jesus disse: se o Filho vos libertar, então tem que deixar o Espírito de Deus. Se o Filho de Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então o que é que tem que entrar? O Espírito de Deus. Porque quando o espírito do demônio é expulso, a casa fica vazia. É assim ou não é? Que a Bíblia ensina? Está liberto? Não. É liberto quando vem o Espírito de Deus. Por isso você que não tem força para buscar o Espírito de Deus, cuidado. Você acha que você está liberto, mas não está. Você tem que ter força para buscar o Espírito de Deus. Pastor, eu não tenho, porque você não quer. Porque Jesus, ele disse: todo aquele que tem sede, vem a mim. É ou não é? Se quer morrer de sede, o que é que pode fazer? Quem tem sede tem que levantar e beber, é ou não é? Você está com sede, pode ser de madrugada, o que é que você faz? Vai lá e bebe água, por quê? É uma necessidade, é para viver uma vida abençoada. Tudo que é necessário é aquilo que nós precisamos para não morrer. Então beber água não é necessidade? Buscar o Espírito de Deus é necessidade também. Você entende o que o pastor está pregando? Glória a Deus. A pessoa é liberta quando? Quando entra quem? Quando o Espírito de Deus entra. Quando o mal sai, ela não está liberta não. Porque a semana que vem, se bestar, ela manifesta com o demônio de novo. Aí as pessoas não entendem. Por que manifesta com o demônio? Manifesta porque nunca busca a presença de Deus. Não confessa os pecados. É ou não é, igreja? Esteja pronto para receber o Espírito Santo, e você vai ser feliz. Porque o Espírito de Deus é o que nos traz a verdadeira paz. É ou não é? Porque muitas pessoas retrocedem e o negócio fica feio para elas, porque perde a presença de Deus. Por isso tem que perseverar até o fim. Glória a Deus. O diabo é derrotado. Deus usa quem Ele quer, mas o diabo só usa quem ele pode. Quer dizer, o que ele, se alguém der brecha para ele. O diabo não tem poder contra a vida de alguém que tem o Espírito Santo, que tem Deus na vida dele. Quem entende o que o pastor está pregando? O diabo só tem poder na vida de quem dá autoridade para ele deixar usar. Quem se reveste de Deus, quem busca Deus, quem ama estar na presença de Deus, quem ama o Espírito Santo, é firme para sempre. Entende o que o pastor está pregando? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Cadê os jovens da igreja? Ontem eu falei que eu queria os jovens mais firmes. Não veio ninguém hoje? Não veio ninguém hoje de jovem? Faz tudo ao contrário que o pastor fala. Eu falei que eu queria os jovens mais firmes, e hoje deixou tudo descansando os jovens. Aí que é difícil. Ontem eu não falei que era para os jovens estar tudo aqui firme? Foi ou não foi? O obreiro que não souber cuidar do seu filho vai ficar fora da obra, ou da sua filha. Tem que saber cuidar da sua casa. O pastor ontem falou: tem um espírito aí fazendo os jovens se mutilar. E não é lá fora, não, é dentro da igreja. Eu não vou falar quem é. Eu sei o que eu estou falando. Aí a gente passa aqui, tem que trazer o jovem, no outro dia não vem nenhum. Dá para entender isso aí? É contrário, é difícil isso aí, viu? O obreiro ou obreira que não souber cuidar da sua casa, não sabe cuidar da igreja. Então não pode ficar de obreiro. Tem que saber cuidar da sua casa primeiro. Se não sabe salvar o seu, vai salvar os outros? Não salva. Tem que aprender a se salvar primeiro. Amém? Abre a Bíblia em 2 Pedro. Pastor, o senhor está bravo? Não, é autoridade, tem que falar a verdade. Eu não falei ontem, saí daqui quase 11 horas, igual bobo. Perdi até a voz de tanto pregar.
2 Pedro, por gentileza. Coloque a mão no alto da Bíblia, você que achou a palavra. Alguém precisa de ajuda para achar a palavra? Tem obreiros aqui na igreja que possam ajudar você, tá? Só levantar a mão. Quem precisa de ajuda para achar a palavra? Quem precisa de ajuda? Ali, ó, tem gente que precisa de ajuda, ó. Mais alguém precisa de ajuda para achar a palavra? Mais alguém? Quem não trouxe Bíblia, quer uma Bíblia para você acompanhar a palavra? Quem não trouxe a Bíblia e quer uma Bíblia? Alguém quer uma Bíblia aí para acompanhar a palavra? Diga graças a Deus. Pastor, por que o senhor fala desse jeito, pastor, com tanta autoridade? Porque o diabo também não brinca de destruir, não. Você sabe quantas pessoas atendem o diabo acabando com a vida da pessoa? É muitas pessoas. Então eu sei com quem eu estou lutando. Então tem que ser firme também. Entende o que o pastor está pregando? Ou a gente é firme ou não é. Não é verdade, igreja? Se for para brincar com a vida dos outros, eu saio daqui. É melhor viver na sinceridade de coração. Se for para fazer coisa de qualquer jeito, não é verdade? Aqui nós estamos cuidando de vida. O sacerdócio que nós temos é para cuidar de pessoas, para salvá-las. Glória a Deus, igreja. Coloca a mão no alto da Bíblia, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a cada um que aqui está, Senhor. Nós já estamos abençoados, mais que abençoados. Até te agradecemos desde já pela bênção que o Senhor derramou. Mas quando eu disse abençoar, Senhor, para que eles entendam, porque o Senhor já entendeu. O Senhor, antes de eu falar, o Senhor já sabia. Abençoar no ouvir, e também que sejamos abençoados no obedecer. Senhor, em nome de Jesus, que possamos não somente ouvir a palavra do Senhor, mas que sejamos verdadeiramente, meu Deus, praticantes, fazendo o que agrada ao Senhor, guardando o santo mandamento, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Digam amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. 2 Pedro, versículo. Quem está cuidando das crianças missionárias hoje? Obra Lídia. Vamos aqui, ó. Versículo 20. Quem cuida das crianças diariamente é quem? Quem cuida? É? Mas é bom deixar os obreiros que já têm, né? Já estão mais tempo cuidando, entendeu? Porque tem que ter ali uma certa agilidade. Glória a Deus. Vamos aqui, ó. Versículo 20. Quem encontrou a palavra? Versículo 20. 2 Pedro 2, versículo 20. 2 Pedro 2, versículo 20. Amém? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Vamos voltar ao versículo para você entender direitinho. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior
que o primeiro. Igreja, quem já viu jogando rede para pegar peixe? Quem já viu isso aí? É difícil o peixe escapar, é ou não é? Quando cai numa rede. Satanás também ele arma uma espécie de rede para contaminar você novamente, para tirar você da presença de quem? De Deus. E os que se deixam se enredar, os que se deixam se contaminar, mesmo depois de ter recebido o conhecimento do Senhor Jesus, o estado dessa pessoa se torna ainda pior. Se ela já era problemática no passado, ela se torna 7 vezes pior. Se já tinha depressão no passado, se torna 7 vezes pior. Porque conheceu a palavra de Deus, teve o conhecimento do reino de Deus, mas deixou as coisas desse mundo, mesmo depois de ter escapado das coisas do mundo, deixou a palavra para entrar nas coisas do mundo de novo. O estado se torna ainda mais o quê? Pior. Era melhor se nem tivesse conhecido a palavra de Deus. A Bíblia fala isso. Porque depois que conhece, não é verdade, igreja? Desprezar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é bom, só traz para a pessoa tristeza, angústia. Tem gente que daria tudo. Eu estava conversando com um pastor que em 93 ele era obreiro. Quem viu, não sei se é o evangelista, o Cristiano que viu, conversando com o pastor Carequinha lá dentro. Você viu? Ele foi pastor há mais de, não sei, uns 15, 20 anos. Muitas igrejas. Mas deixou se enredar com as coisas desse mundo. Não fique pensando que o tempo que você tem de igreja, o conhecimento que você tem só de palavras, não de praticar, vai livrar você não. O que livra eu e você é todo dia ter um renovo diferente na presença de Deus e agradecendo a Deus por tudo, principalmente pelas tribulações. Agradecer a Deus até em meio o quê? Porque quando você agradece a Deus em meio às tribulações, é porque você reconhece que você tem necessidade de perseverança. Como necessidade é sobrevivência, e você sabe que tem necessidade de perseverança, você vai mais fundo na palavra e se renova dia a dia no Espírito de Deus. Porque você não quer voltar para o mundo. Glória a Deus, igreja. Quem não quer voltar para o mundo? Porque tem gente que quer. Sabe que tem gente que quer? Tem gente que não vê uma hora de arrumar um problema para ir para o mundo. Voltar à sujeira, não é verdade? Nas contaminações, não é isso que a Bíblia fala? É ou não é? Depois de ter escapado, você sabe o que é escapar? Porque poucos escapam. Numa rede, no mar, poucos peixes escapam, não é verdade, igreja? Ela vem laçando assim, é ou não é? Assim é Satanás. No mundo ele vai lançando uma rede assim, ó. E nessa rede vai obreiro, vai pastor. O título não salva não. Vai apóstolo, vai papa. E tem gente que acha que o papa não vai não. Vai também. Vai ou não vai? Todos nós, se dormir, a rede... Tem um ditado que diz: camarão que dorme muito, a onda o quê? Então fica acordado. Seja aquele camarão que vai para um lado, vai para o outro, sabe? Fica ligado, sabe? Está entendendo ou não? Porque na hora que vier o laço, você está no Espírito. Tem gente que já foi laçado, não consegue nem ir para um lado, nem para o outro, já está preso. Só vive com a cara emburrada, coração sujo, só causando rebeldia, coisa ruim. Deus me livre uma coisa dessa. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Dá um negócio só de falar. Deus me livre. Não dá um negócio só de falar? Sério, dá um tique-tique nervoso. Igreja, quer que eu falo para você uma coisa? Se você tem a presença de Deus dentro de você, por que eu falo se você tem? Porque aqui muitos têm e outros não têm. Quem tem a presença de Deus dentro de você tem um conhecimento. Você escapou do mundo, então fica firme com Deus, que Deus vai te salvar. Dê graças a Deus de ter escapado da onde? Do mundo. Que tem gente essa hora querendo tirar a própria vida. Tem gente que não sabe o que fazer.
Tem gente que pensou em desistir de tudo. Tem gente que ia pular da ponte e falou: agora vou pedir oportunidade para Deus, antes de eu me jogar. Mas Deus está dando oportunidade, porque Deus é bom. Então não despreze o conhecimento, não despreze o que Deus te dá, porque o que Deus te dá vale mais do que o ouro, que é a prata, vale mais que tudo. O conhecimento de Deus é melhor do que todas as coisas desse mundo. Melhor que tudo. Glória a Deus, igreja. Vamos continuar. Fala que o estado da pessoa se torna o quê? Pior que o primeiro. Pois melhor fosse que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para onde? É alguém que puxa você para trás? Tem gente que põe a culpa naquele, desse, é ou não é? Sim ou não? Quem volta para trás é você mesmo. Quem volta para trás é você. Ninguém tem poder para pôr você para trás. Ninguém tem. Quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, o nosso foco é olhar para onde? Então quando resolve olhar para trás, é você que está resolvendo. Tem luta sempre, tem ou não tem, igreja? Mas nós temos Deus. Numa tempestade, se você voltar para trás, não é pior? É ou não é? Porque numa tempestade você vai correndo para chegar no seu destino, é ou não é? Se você volta para trás, você não chegou no seu destino e se molhou. Ah, mas se eu for para o meu destino, eu vou me molhar também, mas pelo menos foi vitorioso. Não voltou com covardia, não é verdade? Enfrentou o que tinha que enfrentar, não é verdade, igreja? E ficou firme. Você tem conhecimento de Deus. Quem escapou das contaminações do mundo? Quem já escapou das contaminações do mundo? Então guarda isso no seu coração, essa palavra. Você conheceu a Deus. O que é que o mundo tem para te oferecer? O mundo é um lixo. Eu não estou falando de pessoas, estou falando do pecado. O mundo só tira o que nós temos. Já percebeu isso não? Você tem um marido, o mundo quer tirar, é assim ou não é? Tem uma esposa, o mundo quer tirar. Você está com Deus, o mundo quer tirar você da presença de Deus. É assim ou não é? Você tem saúde, o mundo quer tirar a sua saúde. Tudo que nós temos, o mundo quer fazer o quê? Porque quem é um príncipe desse mundo? Este mundo já és no maligno. Você que escapou desse mundo, dá glória a Deus e siga em frente. Que o que tem de pessoas aí sofrendo, padecendo, sem força para voltar para Deus. Você sabe o que é você ouvir um pastor falar que não tem força para voltar para Deus? E ele passa na frente da igreja e todo dia não tem força para entrar. Ele falava: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Antes eu pensava que as pessoas eram carnudo e tal, e não via para a igreja. Mas eu percebi que além da carne, tem coisa maior por trás. Depois que se deixa enredar, depois que cai no laço, a pessoa não tem mais aquela disposição de buscar Deus. E esse laço, essa rede, começa você aí, ó. Tem dia que você não quer vir para a igreja, é assim ou não é? É uma luta danada, é ou não é? Sim ou não? A rede não começa assim? E quando vem para a igreja, aí vem uns pensamentos lá de fora, sofrimento, tristeza, frustração, e você não consegue adorar Deus, é ou não é? Isso é uma rede. É o inimigo lançando a rede para afastar você de quem? De Deus. Porque Deus disse: clama a mim e mostrarei coisas grandes, maravilhosas que tu não sabes. Não é isso? Então quem clama, Deus responde. E Bartimeu clamou, não foi? Foi ou não foi? Então pronto. Quanto mais você clamar, mais Deus vai te ajudar. Quando você se calar, aí o negócio fica feio. Haja o que houver, continue buscando a Deus. Pastor, mas eu não tenho força. E quem disse que precisa de força para buscar Deus? Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que Deus quer é que a gente buscamos mesmo, de todo coração. E não adianta que não tem como todos ir até o fim.
alguns no meio de vocês vão parar no meio do caminho. Eu estou jogando praga? É Bíblia. Porque alimenta mais a negatividade do que louva a Deus. Se alimenta mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. É mais para o lado contrário do que para o lado de Deus. Você entende o que o pastor está pregando, igreja? Ainda tem uma forcinha para buscar, ainda tem uma forcinha para louvar, mas logo logo vai acabando tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem nada, até o que não tem será o quê? E o que tem será o quê? Acrescentado. Porque busca. Amém, igreja? Quem quer ficar bem aí? Eu vou dar uma boa notícia para você. Tem gente que tem um pensamento: eu vou na igreja, eu vou ficar curado, e eu vou dar um tempo, eu não vou mais para a igreja. Vou dar uma boa notícia para você. O estado se torna pior depois. Porque você buscou a Deus, foi ou não foi? Sim ou não? O que tinha se torna 7 vezes o quê? Pior, porque desprezou o santo de Israel. Eu e você não temos alta não, irmão. A nossa alta é quando nós chegamos no céu. Aqui na terra nós somos dependentes do Senhor Jesus para sempre. Isso aí engloba todas as igrejas, viu? Não tem essa não. Jesus, ele veio para os doentes, foi ou não foi? Se você dizer que você está são, não é verdade? Jesus vai cuidar de você? Tem que fazer igual Davi: eu sou pobre e necessitado. E sempre está aos pés de quem? De Jesus. Sempre está aos pés de Jesus. Para não se enredar, para não cair. Glória a Deus. Pois melhor fora se nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se, que lhes fora, recebeu de graça o santo mandamento. Recebeu dentro de você o Espírito de Deus. O Espírito Santo que te deu o santo mandamento. Não foi o pastor, não foi o obreiro. Quem te deu foi o Espírito Santo. Porque você resolveu obedecer por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito de Deus, você não ia obedecer. Você se santificou porque o que está em você é santo. Você recebeu de graça. Não é verdade, igreja? Você não, nós recebemos de graça. Glória a Deus. Então, de graça recebeste? Então, ao invés de retroceder, multiplique o seu talento aqui na terra que Deus te deu. Ao invés de retroceder, vai ganhar almas, vai falar do amor de Deus para todos aí. Pastor, eu não sou obreiro. Quem disse que é só obreiro que ganha alma? Eu não sou pastor. Quem disse que é só pastor que ganha alma? Ah, mas eu não sou diaconisa. Quem disse que é só diaconisa que ganha alma? Maria Madalena, ela não anunciou o evangelho? Sim ou não? Então pronto. E Maria Madalena, ela era o que? Apóstola? Era? Pastora? Mas ela recebeu o santo mandamento: vai lá e anuncia aos teus irmãos que eu vou para a Galileia adiante deles. Não foi isso que Jesus disse? Ela anunciou. Ao invés de retroceder. Quem é cheio do Espírito de Deus, ele não traz problema para a obra, ele traz solução. Ele traz pessoas sofrendo para ser restaurada. O Espírito Santo de Deus não é só de você sentir. Ele ensina você a se comportar. Ele ensina você a lidar com a situação difícil. Ele ensina você a ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Porque o Espírito de Deus não é bebida, não é comida para você sentir, degustar. O Espírito de Deus é paz e amor, porque o reino de Deus nasce dentro de você. O Espírito Santo, ele ensina você a ter calma nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele ensina você a lidar com situações que você antes não conseguia lidar. Então você recebeu o santo mandamento. Você recebeu a palavra de Deus.
Você quer progredir, cada dia estar melhor? Ou você prefere olhar para trás e cada dia está pior? Responda. Progredir, está cada dia? Quando não olha para onde? Olhei para trás uma vez, acabou. Pede perdão para Deus e olha para frente. Não é verdade, igreja? Pedro olhou para trás quantas vezes? Quantas vezes? 3. Mas Jesus perdoou ele. Amém, igreja? E olha que Pedro já tinha recebido a profecia do Espírito de Deus já. Ele recebeu a profecia, só não tinha recebido ainda o Espírito. Amém, igreja? Mas presta atenção. Aconteça o que acontecer, olha para frente, que o que está vindo lá na frente é coisa boa. Aqui atrás, é igual esse dia um rapaz falou assim para mim: poxa, eu queria voltar. Eu estava ali comprando produtos. Aí ele começou a conversar comigo e tal. Ele falou: poxa, eu já quebrei tanta cara, eu queria voltar lá atrás para consertar algumas coisas. Falei: rapaz, lá atrás não tem como voltar mais não. Aí ele falou: não, mas é maneira de dizer. Eu falei: então eu vou dar uma ideia para você. Se você pudesse voltar lá atrás, né? Você iria consertar isso que deu errado. Ele: é exatamente isso. Eu falei para ele: isso você lembra porque deu errado. Aí ele: é verdade. E tantas coisas que deu certo, que Deus te livrou, será que você ia escapar disso depois? Não é verdade, igreja? É que a pessoa teve um erro lá, ela quer voltar lá atrás para consertar aquele erro, mas esquece de agradecer a Deus pelo tanto de livramento no meio do caminho até hoje que Deus te deu. Por isso tem que dar graças a Deus em tudo. Não tem que voltar lá atrás para consertar um erro, porque você já viu tanto de buraco que Deus já te livrou? Eu ainda dei uma opção para ele. Falei para ele: você veio de qual lugar? Ele: vim de tal lugar, tal. Falei: rapaz, eu também vim aqui da Imiboimirim. Agora imagina só, quando passa no buraco e eu sinto a pancada do carro, aí eu lembro que eu caí naquele, porque eu caí nele. Mas o tanto de buraco que eu passei e não caí nele. Não é verdade, igreja? Então não fica olhando para o buraco que você caiu, tentando consertar o que você fez no passado. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e siga em frente, que Ele vai te abençoar. Não retroceda. Siga como? Em frente, olhando para Jesus. Não usa a sua força. Amém? O estado se torna pior, você fala: mas o meu agora vai ficar melhor, porque eu estou com a palavra de Deus. Agora eu tenho um remédio para a minha vida. Não é verdade, igreja? A pessoa está doente, ela não sabe qual remédio tem que tomar. O médico não passa o remédio certo. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se olhar para trás, fica 7 vezes o quê? Pior. E Jesus disse: olha para frente, que eu tenho 100 vezes coisas boas para você. O cêntuplo, não está escrito isso? E aquele que perseverar até o fim, será o quê? Tem que perseverar até onde? Hã? Até o fim. É até receber o Espírito Santo? É até o fim. O Espírito Santo vai ser um instrumento para te dar força. Quem vai perseverar até o fim? Porque viver uma vida angustiada não presta não. Quem já teve uma vida angustiada aí? Sente aquela dor no peito, sabe? Quem já tentou suicídio? É ruim, não é, igreja? Quem já tentou suicídio? Eu tenho vergonha não, só quem já tentou. É ruim ou não é? Só quem já passou por isso sabe. Sabe o que a pessoa tenta suicídio? É porque ela está sem a presença de Deus. Está muito vazia, está uma dor, um aperto no peito. A dor é tão forte que não existe remédio no mundo para tirar essa dor. Não existe nada para tirar isso dela. Pode dar carro novo, casa boa, casa com piscina, mansão, avião, helicóptero, família, pode ter tudo. Mas dentro dela ela não tem o mais importante, o melhor de tudo, que é o Espírito de Deus. Por isso que ela vive assim angustiada. Então você já sabe o remédio. Você que está angustiado, hoje nós oramos por você. O mal foi embora, foi ou não foi? A Bíblia diz que Satanás tem uma estratégia, não tem? Que depois que ele vai embora, ele anda por terras
Vai embora não, depois que é expulso. Ele não vai embora. É depois que é o quê? Expulso. Ele caminha por terras áridas, terras secas, vazia. E não achando lugar, ele diz consigo mesmo: já sei, vou voltar para de onde eu saí. E olhando, vendo a casa limpa e o quê? Aí a irmã falou: limpa e o quê? Vazia. Ele traz 7 piores com ele. Porque você hoje recebeu a libertação. Você recebeu ali a limpeza, a purificação na sua vida. Você está aliviado, não está? A casa está vazia. Mas o que você tem que fazer agora? Buscar o Espírito de Deus. Não é só na igreja não, tá? No pé da sua cama. Tem gente que é batizada no pé da cama, orando ali. Tem uns que é na sala, outros é no quarto, outros é na igreja, outros é no monte. Aonde você buscar, Deus vai falar contigo e vai te preencher. Você entende o que o pastor está pregando? Você sabe que você está vazio. Você tem que fazer o que agora? Se encher. Se encher da presença de Deus. A partir de hoje eu vou ter uma vida diferente. A partir de agora, não fica amanhã eu vou buscar. Não, nós nem sabemos o dia da manhã, né? Se vamos estar vivos ou não. Glória a Deus. Coloca a estratégia de Satanás, está aí? Olha o nome do negócio aí no título. A estratégia de Satanás. Coloca aí, ó. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso. Porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, aí encontra o quê? Vazia. Aí que está o perigo. Mas não expulsou demônio de tal pessoa semana passada, a retrasada, há 10 anos atrás, porque a pessoa manifesta com o demônio? Porque ela sai vazia daqui, mas chega na casa dela, ela não busca Deus mais. Ela se alimenta da mágoa, ela se alimenta de prostituição. Olha para o pastor aqui, baixa a cabeça não. Se alimenta de adultério, de mentira, de engano, de pornografia, de piadinha suja. E ela quer ser cheia do Espírito Santo. Ela quer chegar na igreja, levantar as mãos e quer que o Espírito venha com uma mágica na vida dela. Deus, ele vê o quê? Buscai-me-eis e me achareis quando? De todo. Então você tem que estar o dia todo: eu quero o Senhor, Espírito Santo. Eu não quero mais ser vazio. Eu não quero mais ficar pensando nessas coisas sujas. Eu não quero ficar praticando coisa horrível. Eu não quero viver uma vida vazia. Eu não quero viver uma vida deprimida. Eu não quero viver uma vida miserável. Me perdoa a palavra. Uma vida desgraçada. Uma vida sem graça nenhuma. Uma vida sem luz. Não é verdade, igreja? Quem quer, busca. É ou não é? Quem busca, encontra, não está escrito? Sim ou não? É buscar. Não adianta você vir aqui, receber uma oração forte, a gente aqui firme, lutando, orando pela sua vida, mas lá fora você não vigia, você não cuida de você, você não cuida da sua alma, você não zela pelo o que você recebeu, a palavra, você não pratica. Fala para não ter mágoa, você tem mágoa. Tem gente que tem mágoa até do pastor, que está aqui doando a vida para abençoar a sua. Só aceita amar o pastor quando o pastor não repreende. Disciplina já faz a cara de tangerina. É assim ou não é? Também não estou nem aí não. O importante é que meu coração está limpo. Cada um cuida de si, não é verdade, igreja? Não estou falando besteira? O importante é a minha casa ter o Espírito Santo. A sua também é. Mas eu tenho que cuidar da minha alma. Quer que adianta eu ganhar muitas almas e perder a minha? Quer que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Perder minha alma? Adianta isso? É melhor que você cuide da sua alma também. Porque tem pessoas que vêm para a igreja. Eita, essa aí é forte. Vem para a igreja
e não recebe o Espírito Santo. Olha para o pastor aqui, você vai aprender agora. Sabe por quê? Ela não recebe o Espírito Santo? Está muito tempo na igreja. Porque ainda ela não está cuidando nem da alma dela. E fica preocupado para orar por esse, orar por aquele, buscar não sei quem. Ora para não sei quem se converter, ora para não sei quem se converter. Mas ela não ora para se converter. Ela acha que ela é convertida. Mesmo estando vazia, deprimida, com mágoa, revoltosa. Acha que é o quê? Cheia do Espírito Santo. Isso é uma armadilha do diabo. Antes de orar para os outros se converter, você tem que orar para você receber o Espírito de Deus. Porque aí a sua oração vai ser eficaz. É ou não é? Porque você recebendo o Espírito de Deus, você está salvo. E só salva quem está salvo. Não é verdade, igreja? Tu já viu um cego guiar outro? Coloca 10 cegos numa fileira e manda atravessar a Paulista. Tem que ter alguém que enxerga, não é verdade, igreja? Estou falando besteira? Não tem que ter um que enxerga, não? Estou falando no mundo espiritual. A Bíblia mesmo fala, pode um cego guiar outro? Não, de maneira nenhuma. Ambos cairão na onde? Então, como... Aí o diabo coloca preocupação no coração das pessoas, para quê? A pessoa vem para a igreja, ela não ora para buscar o Espírito Santo. Ela fica orando para curar isso, para curar aquele, para salvar isso, para salvar aquele, para abrir portas, para prosperar, para um monte de coisa. Mas ela não busca o quê? A presença de Deus. Continua a vida do mesmo jeito. O importante é receber o Espírito de Deus, igreja. Porque a casa não pode ficar vazia. Coloca uma casa vazia aqui, ó, no mundo. Olha para o pastor aqui. Quem tem casa aí? Quem tem casa? Coloca a sua casa, vai viajar para Miami, deixa a sua casa 3 anos com as portas abertas e vazia, e limpa lá. Você vai voltar, vai estar do jeito que você deixou, né? Hã? Deixa as portas tudo abertas, vazia, limpinha, sabe? Uma tela de 60 polegadas, um sofazão. É assim ou não é? Você vai voltar lá de Miami, sua casa vai estar do mesmo jeito. Então sua vida é assim. Nós somos templo de Deus. Quem tem que habitar em nós é Deus. Não aceite o ladrão habitar em você, não. Não aceite Satanás habitar em sua vida, não. Como é que eu sei, pastor, se ele vai habitar ou não? Como está o seu proceder, os seus atos, a maneira que você procede. Se você começar a proceder o bem, fazendo o bem, tendo alegria, tendo paz dentro de você, perdoando, amando, tendo os dons de Deus, aí você sabe que é Deus que está habitando. Mas se tem outra coisa ao contrário, você sabe que não é Deus. Então tem que expulsar esse invasor, tem que tirar ele daí. Hoje ele foi arrancado em nome de Jesus. Mas você tem que manter a vida no louvor, na adoração, na oração, jejuando, buscando a Deus. Chegar a arrepiar, repensando em Deus 24 horas. É trabalhando, lavando a louça, louvando a Deus, falando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, eu amo o Senhor, eu não quero ficar sozinho. É falando com Deus. Amém, igreja? Deus nunca vai se apartar de você. Agora a pessoa vem para a igreja, recebe a palavra, recebe a oração, vai lá fora e faz o que não deve, quer ser cheio do Espírito Santo. Como? Não tem como. Espírito Santo, Ele é santo. No mínimo que eu e você temos que fazer é se esvaziar de tudo e começar uma nova vida. Conversão é você ter uma mudança radical. Você entende o que o pastor está pregando? Conversão, converter, é você ter uma maneira de mudar de vida como? Radicalmente. Isso é conversão. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando nós estávamos viajando, pegamos a BR-116, não foi? Aí tem um lugar lá para fazer a conversão. Se a gente perdesse aquele lugar, rapaz, ia parar longe. Você entende o que o pastor está pregando? A gente ia parar na onde? Longe. Aí eu fiquei ligado na onde? Na conversão. Aí vinha as placas avisando, reduza para 80, para 60, e eu obedecendo. Não é verdade, igreja? Jesus está falando, reduza isso, reduza aquilo, para com isso, sai de fofoca, sai de engano, para com mágoa, para com isso, para de pensar mal dos outros, para de jogar praga nos outros, para de fazer fofoca, para de fazer mutirão contra o pastor, contra o obreiro, contra o irmão, contra a irmã, para de desejar marido dos outros, para de desejar mulher dos outros. E a pessoa continua fazendo, como é que ela vai receber o Espírito Santo?
Não está se convertendo. Tem que se converter. Ah, pastor, não vou voltar mais aqui. E eu mando em sua vida, eu não posso falar nada. Eu tenho que falar a verdade para você. O que é que adianta eu mentir para você e minha alma ir para o inferno? Não é verdade, igreja? É ou não é? Ou você muda de vida totalmente, ou você nunca vai ser feliz. Ou você aceita Jesus de verdade, ou nunca vai ser feliz. Ou você busca a verdadeira alegria, que é o Espírito Santo mesmo, ou nunca vai ser feliz de verdade. Pastor, é fácil buscar o Espírito Santo? Não é. Não é fácil não. Você tem que querer. Tem que ser sincero de coração. E para ser sincero de coração, tem que querer ser sincero. Não é verdade? Você vê que a gente tem nível de palavra? A gente escolhe qual palavra a gente quer falar? É ou não é? Aí chega uma amiga e fala bem assim: oi amiga, meu cabelo está bonito. Aí ela vai medir o quê? A sinceridade para não dar briga, não é isso? Ela sabe o tanto que da sinceridade, sim ou não? Porque se ela de repente está feio, ela vai falar com toda sinceridade, pode causar o que ali? Então você sabe qual o nível de sinceridade que você fala com Deus. Você sabe. Não adianta. Você tem que saber o nível de sinceridade que está dentro. Se você achar que já faz muito, já mostra que você não está sendo sincero. Se a pessoa não consegue buscar Deus, não consegue por força assim. Jesus orou tanto que as lágrimas, o suor dele se tornou em gota de sangue. Foi ou não foi? Sinceridade, sabe? Agora, me perdoa, mas tem que falar a verdade. Não é verdade, igreja? Você não entendeu o que o pastor fez, não? É o que? Morrendo. Estou falando besteira? Na hora da guerra, Jesus orou, foi. E os discípulos estavam como lá? Jesus não repreendeu eles? Se houver algum discípulo dormindo aqui, eu vou repreender. Para acordar. Amém? Pastor, onde o senhor viu isso? Eu vi na Bíblia, Jesus. Jesus não repreendeu os discípulos? Falou, você não pode vigiar 1 hora. Aí ó, 1 hora vigia, não é verdade? Deixa para dormir no ônibus, em casa, em outro lugar. Que é o lugar de ficar ligado, sabe? Orando. Se o pastor fala, expulsa o mal aí, expulsa. Ora, profetiza, faz isso. E Deus vai abençoar, não é verdade, igreja? Tem que estar ligado. O que é ligado na terra? Porque a rede está aí, tá ou não está? E Satanás tem uma estratégia, não tem qual é a estratégia dele. Olha lá. Depois de expulso, ó. Por isso diz, voltarei para a minha casa. De onde? Você já percebeu quando alguém invade uma casa, um terreno, eles falam o quê? Isso aqui é meu. É ou não é? Aí a pessoa mostra o documento e fala, não, isso aqui é meu. Mas eu já moro aqui não sei quantos anos, daqui eu não saio, é meu. Não é isso que eles falam? É ou não é? Quem invasou é Satanás. Teve um parente nosso aí, uma parentela, né? Que invadiu um monte de terra falando que é promessa de Abraão. Eu falei, isso é o diabo falando. Quem invade terra é o diabo, rapaz. Conversa para boi dormir. Imagina só, vai virar um negócio feio. Você começa a ensinar o povo na igreja, é isso? E ele queria ser pastor, ainda bem que Deus arrancou fora. Hein? Senão ia fazer um problema aqui no Brasil. Já tem um povo aí causando problema, ia se juntar. Você não tem que invadir, você tem que comprar, não é verdade, igreja? É ou não é? Que negócio é esse, rapaz? Glória a Deus. Então Satanás disse, eu vou voltar para a minha. De onde eu? E tendo voltado, a encontra como? Vazia. Aí que está o perigo. Quando está vazio, aí que está o perigo. Pode ver que o ladrão, quando alguém viaja para a praia, ele sabe o que é que ele faz. Ele não vai lá roubar? Porque a casa está o quê? Vazia. Quando tem alguém na casa, eles pensam 2 vezes, não é verdade? Se tiver um mais valente que ele, nem lá ele vai. Estou falando besteira? Tem uns que vai fazer coisa errada, entra na casa de um policial, de um delegado. Aí na hora que vai ver, o outro fala, poxa, tu é doido, cara, tu roubou a casa do delegado. Ele fala, eu não sabia.
Então, se ele soubesse, então é assim que é a nossa vida. Você tem que pôr o general para morar na sua vida, que é Jesus. O nosso general é Cristo, é Jesus. Ele tem que habitar em nós. Quero ver quem é que entra. Quero ver quem vai falar, sai daí que eu quero habitar. Quero ver quem tem peito para tirar Jesus da nossa vida. A Bíblia diz que não existe fundura, não existe largura, não existe espada, não existe peste, não existe doença, não existe nada que afasta nós do amor de Cristo. Nada. Nada. Então, se Ele habita em você, dentro de você, pela fé que você tem nele, você está seguro. Eis que estou à porta e bato. E Jesus fala tanto de fazer morada, né? Meu Deus. Ele falou assim que Ele e o Pai viria e faria em nós morada. Não está escrito isso? Para que todos sejam um. Ah, se você entendesse isso aí. Para todos ser um só, tem que estar em Deus. Mesmo pensamento, mesmo amor. Glória a Deus, igreja. Perdoando uns. Sempre vai ter alguém na igreja que dá problema. Mas se você tem o amor de Deus, você perdoa de imediato. Sabia que é assim? Sempre vai ter um probleminha, vai ou não vai? Na igreja de Jesus teve algum probleminha? Teve não? Teve? Tem certeza? Hã? Judas, ele era honesto? Judas, ele era o quê? Judas era ladrão? Ih, rapaz. Traidor também? Mas Jesus disse, perdoai uns. Quem quer ser salvo, olha para Jesus, segue em frente e vence. Quem já escapou das contaminações do mundo, tem que orar para que o irmão escape também. Não é que se colocar em lugar melhor que ele, não é verdade? O irmão vai pedir perdão a você. Eu não toco na sua mão não, rapaz. Tem gente que é assim, sabia? Não tem gente que é assim? Tem gente que acha que é. Hã? Coitado. Se ele soubesse que Jesus, ele se esvaziou de tudo, ensinou eu e você que o maior aqui na terra é o que serve. É ou não é? Jesus veio para ser servido? E ele é maior que todos. E ele veio para quê? E ele disse, amai os vossos inimigos, orai por eles. Glória a Deus, igreja. Então o inimigo, ele tem a estratégia em, ele vê a casa vazia lá, ó. Continua. Varrida e enfeitada, que significa ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7. Está falando do que aqui, igreja? Espíritos. Coloca aí, espíritos. Está falando de casa. Essa casa é você, sou eu. Se eu e você não cuidar dela, em colocar o Espírito de Deus dentro de nós com muito amor, buscando Ele com muita sede, alguém vai morar nessa casa. A casa não vai ficar vazia para sempre. Eu acabei de dar uma ilustração de você deixar uma casa e viajar. Foi ou não foi? Ela vai ficar vazia para sempre? Alguém vai entrar lá, vai ou não vai? Então aqui no mundo espiritual a mesma coisa. Hoje você saiu daqui renovado, com a paz no coração. Agora você precisa da paz eterna, porque você está sentindo uma paz aí já, mas essa não é suficiente. Você tem que buscar aquela paz que vem do Espírito Santo, que excede todo entendimento, todo conhecimento. Que as pessoas vão olhar para você e falar, poxa, como é que você suporta tantas coisas e você está em paz? Tem pessoas que vão ficar nervoso com a tua paciência, porque excede todo entendimento. Aí você recebeu o Espírito Santo. Mas enquanto isso que você é estourado, enquanto isso que você guarda mágoa, enquanto isso que você é rebelde,
e não consegue se controlar, é explosiva, você ainda não recebeu o melhor, que é o Espírito de Deus. Que um dos dons que o Espírito de Deus dá é domínio para a pessoa. É ou não é? Não dá domínio? É melhor cantar aquele louvor. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, preencha a sua vida com a presença de Deus. Você está no ônibus, fica falando com o Espírito Santo, é bom demais. Fica falando: Senhor, o Senhor é maravilhoso, como é bom você ver o Senhor. Me dá sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. Você que não tem o Espírito de Deus ainda, você tem que falar com Deus: Senhor, eu quero o Espírito do Senhor na minha vida. Eu quero o Espírito do Senhor o dia inteiro. Você tem que estar trabalhando, pensando em receber o Espírito de Deus. Você está dormindo, vai lembrar do Espírito de Deus. Tudo que você não quer o Espírito de Deus, então tem que buscar. E tem que ser de todo. Então você tem que pôr o seu coração nisso. Agora você quer o Espírito de Deus e fica pensando em outras coisas. Se eu quero o Espírito de Deus, eu tenho que pensar nele 20. Você vê que um adolescente, quando quer namorar, né? É ou não é? E ele está doido para namorar e não fica 24 horas no celular grudado? Eu estou falando besteira? Hã? Meu amorzinho, meu chuchuzinho, essa não é? Meu bilhu-bilhu, meu tchu-tchu-tchu-tchu. Essa não é? Você vê que é para buscar as coisas carnais, não é verdade? As pessoas se esforçam. Mas quando é o melhor de tudo, é porque não sabe o que é precioso. Porque se soubesse o que é precioso, meu Deus do céu, em vez de estar chuchuchu, mozinho, minha vida, ih, rapaz, aí já está entregando a vida para a pessoa errada. Você tem que entregar a sua vida para Jesus, rapaz. Estou falando besteira? Conhece a pessoa hoje, já está minha vida, meu amor. Eu amo a minha esposa, mas eu nunca falei para ela que era minha vida, não. Depois que eu me converti, não. Eu falo: eu te amo, você é linda, você é minha princesa, mas minha vida é Jesus. E ela também não fala isso para mim, não. Se você quer falar, você fala, mas eu estou ensinando você a colocar Deus em primeiro. Não é verdade, igreja? Então você vê que um jovenzinho, quando quer namorar, rapaz, dorme pensando, ainda fala: sonha comigo. E briga com mãe, briga com pai, briga com o pastor, briga com o obreiro, briga com todo mundo. Eu quero. Fica de mal da igreja inteira, se for possível. Então fica de mal do mundo e busca Deus, então também, que é bom. Usa essa força. Fica de mal do mundo e adore a Deus. Não é verdade, igreja? Aí você vai ser uma pessoa forte. E quando não dá certo, fica deprimida nos cantos. Vou me matar. É assim ou não é? E corta braço, e corta pescoço, e corta cabelo. É assim ou não é? Entrega a vida para um homem, rapaz. Entrega a vida para Jesus, que é a pessoa certa. Ele não vai te frustrar. Não é verdade, igreja? Não vai te deixar. E quando todo mundo virar as costas para você, Ele está com você. E quando todo mundo quiser deixar você triste, Ele está deixando você alegre. E quando todo mundo está te desprezando, Ele está te abraçando. Quando todo mundo está te amaldiçoando, Ele está te abençoando.
Quando todo mundo está arrancando o que é teu, Ele está te dando prosperidade. É servir a Jesus. Ah, se me ouvisse. Se eu fosse você, quem já na infância ficou apaixonado desse jeito? Seja sincera. E é cartinha, é bilhete, ou não é? Hã? Estou falando besteira? Se o pai e a mãe não quiser, nós foge. E deixa tudo por você, é ou não é? Está vendo aquela lua lá? Eu vou buscar e vou te dar de presente. Eita, cabra macho, hein? Quero ver se é macho mesmo para buscar Deus desse jeito. Uma lua ele busca. E Deus que está pertinho, né? Tem que saber o que é valoroso mesmo, igreja. Tem que saber separar o vil do que é valioso. O vil é aquele metal que não vale nada, sabe? Você pegar um metal que não vale nada do metal valioso, se você não tiver conhecimento, você ou leva tudo para casa, ou você joga tudo fora. Tem metal que é valioso. Quem está compreendendo? Não tem o cobre é valioso. Tem até a medalha de prata, bronze e ouro, é tudo metal. Mas só quem tem conhecimento vai saber o que é valioso e o que não é. Os que têm força para fazer a vontade da carne, somente, eles não sabem o que é valioso. Agora, aqueles que não têm nem força para buscar Deus, mas buscam, sabem o que é valioso. Você vê um garimpeiro como é que é? Todo mundo chega aí, não vai dar ouro não, rapaz. Ele só com a peneirinha. É ou não é? É assim ou não é? Passa 5, 6 anos, não é verdade? Fala, aí não tem ouro não, rapaz. Aí não dá nada não. Fulano já ficou 3 anos aí, não achou nada. Fulano ficou mais 4, não achou nada. Ele está lá com a peneira. É ou não é? De repente ele acha uma pedra valiosa, coloca dentro de uma roupa e ó. Só quem sabe o que é valioso se esforça para buscar. O reino de Deus é como uma pérola encontrada. Por isso não adianta lançar pérolas. Eita, o negócio ficou brabo agora. Agora doeu até meu ouvido. Não pode lançar pérolas? Jesus, volta lá onde nós estávamos. Acho que lá fala de porcos, hein? O porco ele gosta de água limpa? Hã? O porco gosta da comidinha limpinha? E o porco gosta das coisas separadas, o arroz separadinho, o feijãozinho separado, é assim? O porco é tudo. Eita, o negócio fede. Onde tem um chiqueiro, as pessoas já passam assim, ó. É assim ou não é? É tanto que lá no norte, lá, quando alguém criava porco, a pessoa fala, esse cabra é doido, criar porco, rapaz. Vai criar uma cabrinha, uma ovelhinha, né? É desvalorizado o porco. Não é verdade? A gente gosta de comer o bacon, a costelinha, mas criar a gente não quer não. Não é verdade, igreja? Coloca lá na palavra onde nós estávamos. Eu já vou encerrar já, igreja. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, porque desprezou o quê? Conhecimento de Deus. Não está falando de cachorro não, está falando de pessoas que teve conhecimento de Deus, mas tudo aquilo que ela deu até testemunho, comeu tudo de volta. Dá um nojo de ver alguém fazer isso, né? E o cachorro vomitando e comendo um vômito de novo. Quem já viu isso aí? Já tem gente, para pastor, isso é uma tortura, tem que falar. Quem já viu o cachorro vomitar e comer de novo? E ele passa a língua para um lado, para o outro com tanta calma, e nós, come logo isso, para com isso, rapaz. É assim ou não é? E ele fica lambendo, é assim ou não é? Nós não aguentamos e vira o rosto. É assim que Deus está falando. Isso é nojento. Isso é uma coisa imunda. A pessoa que tem o conhecimento de Deus
e voltar a fazer o que fazia antes. Viver do jeito que vivia antes, desprezando o conhecimento do santo, desprezando a pérola, que tem tanta gente querendo achar essa pérola. Quando você encontra, vai jogar fora? De maneira alguma, não é verdade, igreja? Está repreendido em nome de Jesus. Não tem muita gente procurando uma pérola dessa? Se você falar no estádio do Corinthians, quem quer ser salvo? Todo mundo levanta a mão, eu não é? Se falar no estádio do São Paulo, todo mundo quer ser o quê? Todo mundo concorda numa coisa. Chega no estádio do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, quem quer ser salvo aí? Aí todo mundo? Quem quer a salvação? Todo mundo? Pode ser até mesmo nos lugares mais situações difíceis, não é verdade, igreja? É ou não é? Complicado. Pode ser até num lugar de prostituição, de bebedice. Você vai na boca de fumo e fala para os traficantes: você quer ir para o inferno? Eles falam o quê? Porque estão procurando a pérola e não encontrou ainda. Você encontrou a pérola e jogou fora, trocou pelo mundo, trocou por dinheiro, por ganância, por vaidade, prostituição, por namoradinho, namoradinha, adultério, rancor, ódio. Trocou o que é valioso, o que demorou tanto tempo para você encontrar, que você buscou com tanta força. Você vai retroceder? De maneira nenhuma. Nós vamos seguir em frente em nome de Jesus. Pastor, ainda não sou batizado. Você vai batizar, vai aceitar Jesus, vai nascer da água, vai nascer do Espírito, e vai ter o Espírito de Deus na sua vida. Normalmente, primeiro a pessoa batiza e depois recebe o Espírito de Deus. Mas de vez em quando acontece da pessoa primeiro ser batizada no Espírito para depois batizar nas águas. Acontece também. Glória a Deus. É de acordo à vontade de quem? O importante é encontrar a pérola. Amém, igreja? Voltar ao próprio vômito está o quê? Repreendido em nome do Senhor Jesus. Jamais. Glória a Deus. Continua a palavra. E a porca lavada voltou a revolver-se. Você pega uma porquinha, igreja, dá um banho nela, põe um shampoo do mais valioso, do mais cheiroso, sabe? Dá um banho, passa um perfuminho, é ou não é? Coloca um lacinho de lado, é ou não é? Fala para a porquinha: fica aqui, tá? Tá vendo o chiqueiro ali? Não vale não. Você está cheirosinha, está limpinha. Seu lugar não é nem chiqueiro. Para onde a porca vai voltar? Mesmo estando limpa? Lavada? Porque não valoriza. Quem valoriza a purificação, mantém as vestes limpas. Aconteça o que acontecer. Pastor, como é que eu faço isso? Fuja do mal. Olha para Jesus. Você sabe o que é errado ou certo? Sabe ou não sabe? Não diga eu fui fraco. Não diga isso não. Comece a assumir a responsabilidade. Se você caiu, assuma. Eu caí, eu voltei ao vômito, eu voltei a estar no chiqueiro, na imundícia, mesmo conhecendo a palavra. Mas eu quero o Senhor, o Espírito Santo. Eu quero viver com o Senhor a partir de hoje. Eu sei tudo isso que aconteceu comigo. Eu não vou pôr culpa nesse nem naquele. Porque a maioria fala: eu caio por causa disso, é ou não é? Eu caio por causa daquilo, é ou não é? Mas nunca assume o quê? A responsabilidade. Então Jesus está chamando você hoje para uma nova vida. Quem compreendeu essa palavra? Eu vou dizer só mais uma coisa. Vós já estáis limpo pela palavra que escutaste agora. Fica de pé em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Quem está limpo pela palavra de Deus aí? Agora é preencher a sua vida com a presença de Deus. Amém, igreja? Perdoando, amando e seguindo em frente, tá? Vivendo na presença. Vamos honrar a obra de Deus. Glória a Deus. Quem ama a obra de Deus aí? Nós estamos vivendo um mês do Salmo 23. Quem sabia disso?
Quem já está no propósito de dar uma oferta de R$ 23 na obra de Deus, que representa o Salmo 23? Quem está nesse propósito? Pastor, ainda não estou nesse propósito. Você que quer ser cheio da presença de Deus, você que quer viver na fidelidade com Deus, você não pode ficar fora dos propósitos. Não é verdade, igreja? Que tudo isso aí exercita o quê? A fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Pastor, o que eu devo fazer? O envelope está aí do propósito, da oferta. Glória a Deus. É uma oferta de R$ 23, que representa os pastos verdejantes. Você vai trazer domingo agora na Santa Ceia. Glória a Deus. Domingo agora é o quê? Santa Ceia. Quem é limpo na presença de Deus não falta numa santa de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pastor, eu moro longe, mas se você ama a Deus mesmo, você vai estar aqui. Glória a Deus. Pastor, eu trabalho de manhã no domingo, mas à noite você vai estar em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Então domingo você vai trazer essa oferta de R$ 23. E todos que vão participar dessa oferta de R$ 23, que é o Salmos 23, pastos verdejantes, você vai subir aqui, eu vou ungir você, tá bom? Confirmando. Glória a Deus. Pastor, eu vou participar, levanta a mão, tá bom? O obreiro vai levar para você. É até domingo agora, tá bom, igreja? Até que dia? Domingo agora, amém? Domingo vai cair dia 8, não é isso? Domingo é dia 8. Pode subir aqui você que vai participar desse voto, tá? Essa oferta de R$ 23. Deus vai te abençoar, vai te honrar. Glória a Deus. Quem ama a Deus tem dificuldade para fazer voto, igreja? Quem crê na palavra de Deus tem dificuldade? Você vê quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem o coração aberto para a obra também, sabia? Será que tem gente que tem o coração fechado para a obra de Deus? Tem, igreja? Mesmo sabendo que a obra de Deus faz o bem, sabendo que restaura drogado, né? Cura enfermos, não é verdade? Restaura a família, não é verdade, igreja? A obra de Deus só faz o bem aqui na terra. Deus não precisa de ajuda, mas a obra de Deus não se mantém só. A obra de Deus paga aluguel, paga a luz, paga a água, paga isso, paga aquilo, é documentação. Agora vamos renovar a documentação. Já começou a luta, já começou a batalha, e a gente querendo fechar a igreja. Tem duas agências de advocacia querendo fechar a nossa igreja. Só se eu nunca fui ungido de Deus para fechar. Se eu sou ungido de Deus, vai multiplicar aqui na terra em nome de Jesus. O inferno se reuniu para querer fechar a igreja. Já viu isso aí? A não ser que Deus não esteja comigo. Se Deus está comigo, vai multiplicar em nome de Jesus. E eu sei que Ele está. Eles veem o nosso tamanho, né? Vê que nós é pequenininho, lavador de carro, né? Mas esqueceu que Neemias era copeiro. Glória a Deus. Davi cuidava de ovelha, não é verdade, igreja? Estenda a mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, todos que estão vivendo, meu Pai, os Salmos 23. Senhor, todos que estão de coração aberto, sejam, meu Pai, tocados pelo Teu poder. O Senhor sabe, meu Deus, as lutas que estamos enfrentando na obra. A obra é do Senhor, Pai. O Senhor sabe a necessidade do povo, a necessidade da obra. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Igreja, levanta para o céu o dízimo, a oferta. Pastor, eu vou dar uma oferta na obra de Deus hoje, agora. Eu não trouxe cédula, mas eu tenho um aplicativo. Eu vou fazer uma oferta no Pix da igreja. Levanta para o céu, tá bom, seu celular? Aqui o Pix é no nome da igreja, não é no nome de Hélio nem de Juliana, não. Está no nome da igreja, tá? Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, e consagra a todos desde já. Meu Deus, abra as portas do céu, meu Pai. Meu Deus, esse que é empresário, venha, meu Deus, fechar muitos negócios. Venha ter, meu Deus, muitas portas abertas, vender, comprar. Meu Deus, esta pessoa, meu Deus, que precisa de saúde para prosperar, para trabalhar. Porque depois que ela ficou enferma, meu Deus, ela parou de trabalhar, meu Deus, dá saúde para que ela trabalhe, para que ela alcance, para que ela lute, para que ela vença, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre as portas do céu, meu Deus, na vida do vendedor, na vida da mãe de família, do aposentado, meu Deus, daquele que estava encostado, meu Pai, que ele volte, meu Deus, ativa, em nome do Senhor Jesus. Pai, multiplica, meu Deus, na vida do dizimista, do ofertante, do coluna da obra do Senhor. Meu Deus, socorre a tua obra, meu Deus, envergonha os inimigos
que querem, meu Deus, envergonhar o teu servo, querem envergonhar o nome do Senhor, e eles jamais conseguirão fazer isso, porque nós cremos no Senhor, temos o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Digam amém? Diga graças a Deus. Todos venham receber a unção na palma da mão, todos venham. Pastor, eu não trouxe oferta, pode vir hoje, depois você traz a oferta para a casa de Deus, tá bom? Pode vir, todos venham receber a unção. Deus é bom. Jerusalém, que bonita é, lua de ouro, mar de cristal. Jerusalém, Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, lua de ouro, mar de cristal. diga. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, E Jesus, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o capitão. e os marinheiros, E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados do seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado tem que ser lavado aqui, ó. têm que ser Lava o lavados do coração. seu pobre Isso. coração. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 a poça te deriei. Diga. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 a poça te deriei. Apodera. Apodera-se, apodera-se, apodera-se de todo o meu ser. Apodera. Apodera-se, apodera-se, apodera-se de todo o meu ser. Amém. Bem forte para Jesus. Diga graças a Deus. Igreja, quem já está na campanha dos pastos verdejantes? Eu não acredito que tem gente de fora dessa campanha. Se eu fosse você, eu não ficaria não. Mas você tem escolha, não é verdade, igreja? Eu não posso forçar. Mas quem quer estar em pastos verdejantes, busca, não é verdade? Pasto verdejante é um lugar de paz, é um lugar de descanso. Não estou falando desse mundo, estou falando do mundo espiritual. É dentro de você. Glória a Deus. Porque eu tenho certeza que as lutas, Deus vai dar vitória para a gente. Amém, igreja? Os pastos verdejantes é a gente ter paz, para poder resolver os problemas, para poder enfrentar as dificuldades. Glória a Deus. Então, terça-feira, nós estamos nessa campanha. Pastos, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Glória a Deus, igreja. Quem faz eu e você repousar em pastos verdejantes? O Senhor, o nosso Senhor. Ele faz eu e você repousar em pastos. Você que precisa repousar em pastos verdejantes, que precisa ter paz, esteja nessa campanha, terça-feira, 8 da manhã, às 15 da tarde, ou às 19h30 da noite. Escolha um dos 3 horários, para você ser abençoado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Tem gente que não pode vir à noite, mas pode vir pela manhã, não é verdade, igreja? Sim ou não? Pastor, eu não posso vir pela manhã, mas eu posso vir à tarde. Glória a Deus. Pastor, eu não posso vir à tarde nem de manhã, mas eu posso vir. O importante é buscar. O importante é crer, é estar com Deus e Deus conosco. Amém? Que dia vai ser essa campanha? Você abre aí dentro, ó, você que recebeu, abre a sua cartilha, ó. É um lugar onde você vai pôr as fotos. Glória a Deus. Você vai pôr o quê? As fotos. Sua, da sua família e de quem você quiser. Usa a fé da maneira que Deus te deu. Amém? E vai ser muito o quê? Abençoado. Se esforça
Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Todos que estiverem aqui serão abençoados. Eu garanto isso para você. Eu garanto em nome de Jesus. Todos que estiverem aqui vai ser o quê? Abençoado. E aí você também está buscando o Espírito de quem? De Deus, porque pastos verdejantes é a presença de Deus. Amém? Quem compreendeu isso aí? Então terça-feira você vai trazer a pastinha, tá? A cartilha com a fotografia. Faça o pedido de oração também, tá? Traga tudo juntos, tá bom, igreja? E será muito abençoado, tá? E domingo nós vamos participar de 2 unções poderosas, tá? A unção de Davi, mas em dobro. Quem participou domingo agora passado? Nós vamos ungir com o chifre, né, missionária? Do azeite. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16, é isso? É Samuel 16, né? 13, né? Diz que Samuel tomou o azeite, o chifre do azeite, e ungiu Davi com azeite. Glória a Deus. Aqui está cheio de azeite, ó. Amém? Está consagrando aqui no altar. Aí ungiu Davi com o azeite. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, daquele momento em diante, o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, tomou posse de Davi. Quando você receber essa unção domingo, com o coração aberto, o Espírito de Deus vai tomar posse da sua vida, e você vai tomar posse da sua vitória também. Que dia vai ser? Domingo. Segura aqui para mim o chifre do azeite. Olha o que está escrito aqui, ó, igreja. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia, quem quer o Espírito de Deus se apossando de você? Eu vou fazer o que está escrito. A minha parte eu vou estar fazendo aqui, mas se você quer, você vai estar aqui, não é verdade? Quem quer vai estar. Glória a Deus. Ah, pastor, sou de outro ministério. Eu não estou mudando você de ministério, eu não estou mudando você de religião. Eu só quero que você receba o que Deus me deu. De graça eu recebi e de graça eu dou. Glória a Deus. Não estou falando para você mudar de ministério, não estou falando para você mudar de igreja, não estou falando para você mudar de religião. Eu só quero que você esteja aqui para receber a unção. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Pastor, vou estar aqui, então você vai ser muito abençoado. Glória a Deus. Então levanta para o céu as chaves, vão ungir a sua chave. Chegou o fim do culto e nós vamos abençoar você agora, tá? Levanta as chaves que eu quero abençoar você, tá? Em nome de Jesus. Levanta as chaves. Isso. Quem está feliz, diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que dar graças a Deus em tudo. Quem dá graças a Deus em tudo, diga graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe e consagre este azeite mais e mais. Assim como de costume, iremos consagrar, abençoar e ungir todas as chaves, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam tocados, abençoados, mais e mais. Senhor, abra as janelas do céu. Que as chaves da casa estejam abertas para o Senhor. Quando eles abrirem a casa, o carro, a empresa, ungida a chave, eles estão abrindo a porta para o Senhor. Estão abrindo as portas para os anjos, para o que ligar aqui na terra ser ligado no céu. Pai, leva eles para casa guardados e livrados de todo o mal em nome de Jesus. Que domingo eles estejam aqui, Senhor, na fé, recebendo a unção. Davi disse: prepara-me uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice transborda é quando o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se aposta de nós. Nosso cálice transborda de alegria. Senhor, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digo amém? Amém. Levanta a mão direita, só a mão direita só. Quem gostou do culto? Fala, eu gostei, pastor. Fala, tchau, pastor. Tchau, igreja. Deus abençoe. A paz do Senhor. Igreja, tem um cafezinho ali. Quem